Olá pessoal do Cálculo 1, então continuando aí, resolvendo os exercícios da seção 2.8, agora vamos analisar o exercício 12. O gráfico mostrado corresponde ao da função população P de T de cultura em laboratório de células de levedo. Use o método exemplo 1 para obter o gráfico da derivada P'. Depois responde a pergunta, né? O que o gráfico de P' nos diz sobre a população de levedo? Bom, o exemplo 1 é aquele exemplo que, dado o gráfico de uma função, pede para analisar o gráfico e do gráfico você deduzir aí o gráfico da derivada da função. Então, onde a função está crescendo, a derivada é positiva, onde a função está decrescendo, a derivada é negativa, e onde tem reta tangente com coeficiente igual a zero, a derivada se anula. Então, aqui, ó, observe aqui que a função está sempre crescendo. Ora mais rápido, ora menos rápido, mas ela está sempre crescendo. Então, o gráfico da derivada da função, esse aqui é o gráfico da função P de T. Então, o gráfico P' de T vai estar sempre acima do eixo T, porque aqui a função P de T está sempre crescendo. Observe aqui ó, que estamos numa escala diferente. Aqui eu tenho um intervalo aqui de 0 a 15, e aqui eu tenho um intervalo aqui de 0 a aqui 800, 600, 700 aqui. Né? Então, aqui está dividido de 100 em 100, então esse aqui é 100, 200, 300, 400, 500, 600 e aqui 700. Então, vamos pegar os pontos chaves aqui, por exemplo, o ponto aqui aqui, né, t igual a 0, esse ponto aqui, né, t igual a 0, o ponto t igual a 5, vamos fazer ele aqui direitinho. Então, o ponto aqui, t igual a 5, esse ponto aqui, t igual a 10, esse ponto aqui, t igual a 15, esse ponto aqui. Agora vamos colocar retas tangentes aqui, vamos colocar retas tangentes bem longas aqui para poder calcular o coeficiente angular dessas retas aqui com essas escalas dadas. Então vamos lá começar aqui no ponto 0. Então aqui é tangente no ponto 0, né? Apenas analisando aqui pelo lado direito, aqui, né? Porque domínio aqui é a partir do 0. Então aqui agora vamos tentar estimar aqui o coeficiente angular aqui dessa reta aqui, que é tangente aqui no ponto 0. Então vamos lá traçar as alturas aqui. Por exemplo, aqui eu sei que a distância aqui de 0 até 5, né, que é o 5. Então vamos descobrir essa altura aqui. Vamos então traçar algumas retas aí para descobrir a altura. Então aqui temos então essa altura aqui e temos essa altura aqui. Vou estimar essa altura aqui em 20, né? Dividindo aqui de 20 em 20 aqui, dividindo aqui o 100 em 5. Então aqui vamos estimar em 20. Então, e essa altura aqui também em 20, né? Então aqui vai ser 120. Então, essa altura aqui vai ser 120 menos 20, que é 100. Então, a minha P' em 0 vai ser aqui o cateto oposto, que o cateto oposto aqui é 100, que é de 20 até 120, 100, dividido pelo cateto adjacente aqui, que é 5. Então, a P' é igual a 20. Então, derivada de P é a taxa de crescimento da população. Então, a população aqui está crescendo aqui. Nesse ponto aqui, 0, ela começa a crescer, né? Ou seja, a velocidade inicial aqui de 20 levedos por hora. Né? Então, essa é a taxa de crescimento inicial aqui. Agora, vamos colocar aqui uma reta tangente aqui no ponto 5 e verificar qual é o P' de 5. Então, aqui está a reta tangente aqui no ponto t igual a 5. Então, vamos analisar aqui, né, do 5 até o 10,
para ver qual é o coeficiente angular aí, ou a estimativa do coeficiente angular aí, no ponto t igual a 5. Então aqui, traçamos aqui os pontilhados aqui, queremos saber aqui a tangente desse ângulo aqui. Então, o cateto oposto, né? Aqui então, vamos colocar aqui como 220. Então, fica de 220 até aqui, vamos colocar isso aqui como sendo 720. De 700 até 720. De 220 até 720, então, P' aqui, né? P' de 5 vai ser, ó, de 220 até 720, vai ser 500. E de 5 a 10, que é 5, então, podemos estimar aqui o P' de 5 em 100. Agora vamos calcular aqui o P' de 10. Vamos colocar uma reta tangente aqui no 10. Então agora dá para calcular aqui o P' de 10. Então o P' de 10 vai ser aqui o coeficiente angular da derivada dessa tangente aqui, no ponto onde t igual a 10. Então aqui o cateto adjacente aqui é 5 e a altura aqui é de 600 a, aqui podemos estimar aqui 800, vou colocar aqui 800. Então de 600 a 800 é 200. Então P' de 10, P' de 10 vai ser aqui a altura, né, de 600 a 800, que é 200, dividido aqui por de 10 a 15, que é 5. Então, 200 dividido por 5 dá 40. E aqui, ó, o P' de 15, a gente não precisa fazer muita conta, dá para ver aqui que é horizontal, né? A tangente é horizontal. Então, o P' aqui de 15 é 0. Agora vamos plotar esses pontos aqui num gráfico, né, que tem uma escala parecida com essa aqui. Que eu coloquei aqui, né, por exemplo, que tem o eixo T e aqui vai ser o eixo onde eu vou colocar aqui a derivada, P'. Então, no 0, então vai estar dividido aqui no 0, 5, 10, 15. Vamos lá, aqui é no 0, aqui, eu quero saber qual é o valor do 0. O 5 está aqui, 10 está aqui e o 15 está aqui. Então, no 0 vale 20. Então, tem a altura 20. Então, olha, aqui, cada quadradinho desse aqui, como aqui é 50, então cada quadradinho é 10. 10, 20, 30, 40, 50. Então, esse ponto aqui, 20, é o ponto do gráfico. No 5 é 100. Então, no 5, aqui é 100. Então, esse ponto aqui pertence ao gráfico. No 10 é 40. No 10 aqui é 40. Então, 10, 20, 30, 40. Está aqui. E no 15, aliás, é 0. Então, no 15 aqui é 0. Exatamente esse ponto aqui. Nós vamos traçar o gráfico aqui, né, passando por esses pontos aqui de forma suave. Então, esse aqui é o gráfico da derivada de P em relação a T. Ok? Então, olha, dá para a gente analisar aqui pelo gráfico que a população ela tem uma taxa de crescimento aqui que está crescendo, e tem o seu ápice aqui no ponto t igual a 5. Depois a taxa de crescimento continua positiva, né? Mas ela começa a decrescer e chega um ponto aqui, a partir do 15 aqui, ela vai zerar, ou seja, a população para de crescer, ela se estabiliza. Né? Então essa é a análise aqui, né, desse gráfico aqui. Né? Então, do 0 até o 5, que eu tenho crescimento bem acentuado, depois começa a decrescer aqui o crescimento. A função cresce, né? Mas ela cresce de forma menos acentuada. E aqui ela para de crescer, né? Porque a taxa de variação zera. Ok? Então, esse é o gráfico da função P' de t. E o exercício 3 é parecido, então vai ficar como exercício para vocês. Ok?
Então vamos ficar por aqui e a gente continua na próxima aula.